Em outubro, a gente celebra o Dia Mundial dos Animais, mais especificamente no dia 4. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui hoje a protetora dos animais, Fausta Tatá, que atualmente também é vereadora aqui em Barbacena. Fausta, obrigada pela sua participação. Seja muito bem-vinda à 93 FM. Eu que agradeço. É sempre um prazer quando a gente pode vir falar sobre animais e dar essa visibilidade para essa causa que é tão complicada, né, e tão difícil. Com certeza. Eu queria começar contando para os ouvintes sobre a sua história, né? Sobre a sua trajetória. Você é protetora já há uns bons anos. Eu queria que você contasse para a gente como que começou essa sua relação com a causa animal. Eu tenho 11 anos de proteção animal, né? Tudo começou, eu acho que desde pequena, eu sempre gostei muito de animais. Mas como a minha mãe sempre trabalhou muito e eu, né, fui criada lá pelas minhas tias, então eu não pude ter animal enquanto criança. Mas sempre gostei muito, né? E era aquela que chorava quando via um filhotinho na rua e queria levar para casa, enfim. Mas em 2014 eu fui ter a minha própria casa, né? E trabalhando na escola como professora, eu resgatei o meu primeiro animal na porta da escola. Uma filhotinha que tinham abandonado lá. E aí ela ficou rodando lá alguns dias e teve um dia que choveu muito. E eu fui para casa pensando na cachorrinha e voltei para buscar a cachorrinha, levei para minha casa, ficou comigo, castrei, tratei e coloquei para adoção. Essa foi a minha primeira resgatada. E depois disso a gente não parou mais, né? E são 11 anos aí nessa luta. É um caso eu falo que proteção animal é um caso de amor mesmo. E aí você criou o Patinhas da Tatá, né? Como é que funciona? O Patinhas da Tatá veio muito depois, né? Eu resgatava, colocava para adoção e de repente a gente foi resgatando, não se conseguia doar todos. E aí eu comecei com um animal que morava comigo e depois para 2, para 3, de repente foram 30, 40, porque a gente não conseguia adoção para todos. Né? E o Patinhas da Tatá veio quando eu já tinha 60 animais. Foi quando eu mudei para o Grocotó, que a gente tinha um lote que era só para os animais, que eu aluguei só para os animais, e a minha casa, que também tinha vários animais. E aí a gente resolveu, uma ideia da minha filha, montar o Patinhas da Tatá, que hoje é um projeto que tem 226 animais resgatados. Nossa. Né? E aí como que vocês fazem para poder conseguir levar adiante, né? Vocês precisam de muita ajuda das pessoas, né? O Patinhas da Tatá, ele vive da ajuda das pessoas. Né? Sem a ajuda das pessoas, a gente não consegue continuar o trabalho. É uma despesa muito alta. Né? Hoje, com 226 animais, eu posso te falar que a despesa gira em torno de mais de R$20 mil mensais. Então, assim, se não tem a ajuda das pessoas, apesar das pessoas acreditarem que o salário de vereadora custeia toda essa despesa, mas se não tem a ajuda das pessoas, o trabalho não é possível. O que você acha que mais te motiva a continuar nessa luta? Que é uma luta, né? Então, a motivação vem da gratidão dos animais, apesar das pessoas não acreditarem nisso. Você pegar um animal, às vezes quase morrendo, e você ver ele ressuscitar ali dentro da sua casa ou dentro do seu abrigo, e essa gratidão que o animal cria com você depois, é o que motiva a gente a continuar sempre. E a questão de você ver que são seres que não têm voz, eles não têm onde pedir. Né? O ser humano, quando ele está com fome, ele vai e pede. Se ele está sentindo dor, ele sabe falar. O animal não, ele não tem voz. Então, é a gente realmente ser a voz desses animais. É um amor muito grande, né? Eu falo que assim, eu sou apaixonada com bicho. Lá em casa a gente tem 5, todos que a gente pegou da rua. Um tava com a pata quebrada, uma tava grávida, abandonada. E assim, a gente faz muito por eles, mas é muito gratificante, porque eles fazem muito mais pela gente, né? Sim, o animal ele retribui, né? E assim, a gente brinca, até o pessoal da escola que trabalha comigo fala, você prefere os animais? Não é que eu prefiro os animais, mas é que os animais eles têm essa gratidão e esse reconhecimento que muitas das vezes o ser humano não tem. Não tem. Né? E você pode fazer às vezes o máximo para uma pessoa, ela não vai conseguir reconhecer, mas você faz o mínimo por um animal e ele vira o seu amigo para sempre, enquanto ele tiver vida. Exatamente. Né? E aí, nesses mais de 10 anos de você como protetora, você tem algum caso, alguma lembrança, alguma coisa assim que te marcou muito? Olha, eu tenho 2 casos que foram casos que eu fiquei muito mal no dia do resgate.
sabe? Uma até a gente não conseguiu salvar, que foi uma que foi atropelada na BR-265, eu nunca tinha visto aquilo na vida. A cachorra partiu ao meio e ela se debatia tentando levantar, assim, exatamente dobrada ao meio, sabe? E a gente correu com ela, mas mesmo assim a gente não conseguiu salvar. E a gente teve uma outra, muito idosinha, cega, cheia de problema de saúde, que a pessoa amarrou dentro de um saco, amarrou e jogou ali perto da Bavesa. Então são animais, e essa a gente achou que ela não ia sobreviver pelo estado de saúde que a gente pegou o animal. E ela depois de várias cirurgias, ela teve piometra, enfim, ela teve vários problemas, ela ainda viveu com a gente 2 anos. Olha. Por ser uma cachorra idosa, sabe? Ela ainda viveu bem com a gente, apesar de, por ter sofrido tanto, ser uma cachorra muito brava, então ela não enxergava, então às vezes se a gente tivesse algum movimento brusco, ela mordia na gente, mas ela ainda viveu com a gente 2 anos e viveu bem com a gente 2 anos. Então são casos que me marcaram muito. É lógico que a gente tem muitos casos, sabe? Se a gente for pegar uma cadela no 9 de março com a cabeça praticamente sem uma parte da cabeça, cheia de bicho, o leão que está com a gente hoje, que ficou 20 dias no bairro também 9 de março, com a boca cheia de espinho, ele perdeu um pedaço da boca, era muito bravo e hoje é o cachorro mais adorável que eu tenho dentro do abrigo. Então, assim, são muitos casos. Se eu for parar para contar, a gente fica aqui o dia todo. Infelizmente, a gente acaba se deparando com muita situação triste, né? A gente vê cada notícia, a gente vê cada coisa na internet. Como que você lida com isso? Como que você consegue, sabe, assim, ter um psicológico para poder lidar com tanta crueldade que a gente vê hoje em dia, né? A gente tem momentos que a gente está mais fragilizado, né? Mas hoje eu penso o seguinte, as pessoas às vezes me perguntam, como que você consegue sair para resgatar um animal, às vezes sangrando, cheio de bicho? Eu coloco na minha cabeça hoje que ele só tem aquela oportunidade. E que se eu não for, ele vai morrer ali sem o atendimento. Então, essa vontade de socorrer, essa necessidade de socorrer é o que me motiva hoje, sabe, assim, você não tem como pensar, você tem que pegar e fazer, tem que agir, você não tem, se você pensa, o animal morre, então você vai no impulso, segura na mão de Deus e acaba que no final dá tudo certo. Eu queria que você comentasse pra gente também a importância da gente comentar sobre esse Dia Mundial dos Animais, que é celebrado agora em outubro, né? Qual que é a importância das pessoas se conscientizarem sobre essa causa, que é uma causa muito relevante, que às vezes não tem tanta divulgação, né? As pessoas às vezes não têm noção do quanto é importante a gente se conscientizar sobre isso. É muito importante a gente ter esse dia para a gente lembrar da causa e para a gente falar sobre a questão dos animais. Falar da importância de uma adoção, falar da importância das pessoas terem empatia com o animal às vezes sofrendo na rua e que ela pode ser um protetor. Todos nós somos protetores, né? Vai depender da nossa iniciativa. Então eu acho que é muito importante a gente estar sempre falando da causa e a gente ter um dia especial para a gente lembrar desses seres que dependem de nós. A importância da adoção, né? O que isso significa na vida de um cachorrinho que está na rua, que está abandonado? Quanto isso é importante, né? É muito importante. Hoje a gente faz esse trabalho de resgate, de levar às vezes o animal para o abrigo, mas a gente sabe que não tem abrigo para todos, né? E a adoção é o finalzinho do nosso trabalho, porque depois que a gente resgata, que a gente trata, castra, vacina, ele precisa de um lar, né? E o animal, ele vive muito melhor em um lar do que num abrigo, isso é fato, isso é a realidade. Então, a pessoa vai dar aí a oportunidade desse ser ter uma vida digna, o que às vezes, muitas das vezes, ele nunca conheceu. Quantos animais, desde filhotinhos, passam pelo sofrimento na rua e nunca conheceu, né? Nunca teve a oportunidade de ter um lar, de ter o carinho. Então, é a pessoa ter um gesto de solidariedade mesmo e mostrar para esse animalzinho que existe uma vida diferente daquela vida que ele tem nas ruas. Com certeza. Além da adoção, tem várias outras formas da gente ajudar um animal de rua, né? Às vezes, viu que o bichinho tá ali, coloca uma água, uma ração, né? Tem também essa outra parte? Tem. É o que eu te falo, a gente pode ser protetor
todos os dias a gente pode ter uma ação de proteção animal, né? A gente ter um potinho de água e de comida perto da nossa casa, ou levar numa pracinha, enfim, a gente poder dar uma medicação às vezes para um cachorrinho, né? Levar ele ao veterinário, medicar e cuidar do jeito que a gente pode, porque nem sempre as pessoas podem levar para casa, mas elas podem fazer a diferença na vida desse animal. Falando mais uma vez sobre o Patinhas da Tatá, queria que você falasse para as pessoas como elas podem ajudar. Tem um Instagram para eles conhecerem, um Chave Pix. Os cachorros que estão lá também estão disponíveis para adoção. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, os animais do Patinhas da Tatá todos estão disponíveis para adoção, tá? Eles precisam de um lar. Eu vou aqui falar uma coisa que todo mundo já sabe, mas que a verdade é que eu sempre repito. O abrigo é um lugar que a gente tenta dar tudo de melhor para eles, mas não é o ideal, né? A gente com 226 animais, a gente não consegue dar o carinho que ele teria se ele estivesse num lar, né? Mas dentro do abrigo eles têm tudo aquilo que eles precisam. Veterinário, alimentação, funcionário para limpar, enfim. E o abrigo, como eu te disse, vive de ajuda. Nós temos a página do Patinhas da Tatá no Instagram, né? A minha página de vereadora Fausto Tatá é só falando dos animais, né? Dos animais que a gente resgata, os animais que estão dentro do abrigo. Então, as pessoas que quiserem ajudar, no Patinhas, no Instagram, tem todos os dados lá, tem a chave Pix. Às vezes a pessoa quer doar uma ração, quiser deixar a ração, na casa de ração a gente busca, do jeito que a pessoa preferir. A gente dá um jeito de chegar até a pessoa que quer ajudar. Tatá, você hoje como vereadora, eu queria que você falasse como que você está enxergando o poder público em relação à causa animal. Você acha que tem sido feita alguma melhoria? O poder público tem enxergado a causa animal de uma forma diferente? Fala pra gente. O que eu posso te dizer é que hoje a gente consegue chegar na prefeitura e falar de causa animal e conversar com o prefeito que tem demonstrado assim, muito aberto às propostas da causa animal. É lógico que a gente não consegue fazer milagre. A gente tem uma situação caótica relacionada à causa, né? E a gente tem conversado constantemente a respeito dessa situação que a gente tem que melhorar. Talvez a gente não consiga resolver, porque a demanda é muito grande, mas a gente tem que caminhar para melhorar isso a longo prazo. Então, o prefeito está super aberto, ele tem conversado muito comigo, tem me dado muita liberdade em chegar, em dialogar, em mostrar soluções, e a gente trabalhar junto, né? A gente espera que ao longo aí desse mandato, e que não muito longe, porque os animais não podem esperar, que a gente consiga já trazer algumas soluções para esses animais que precisam muito. A gente está vendo aí que Barbacena precisa imediatamente de ter alguma coisa feita para esses animais. Nós estamos aí com várias cadelas no cio, não sei se vocês têm acompanhado, que precisa de castrar. E eu falo que o animal não precisa só de castração, apesar de castração ser o essencial, é o que a gente vai conseguir solucionar o problema dos animais é castrando. Mas os animais precisam de castrar, precisam de cuidados, precisam de alimentação, enfim, para que a gente consiga chegar num ponto ideal, né, a gente precisa que tenham medidas, né, públicas relacionadas à causa. Tá certo, Tatá. Obrigada pela sua participação. Deixar esse espaço aí, caso você queira passar uma mensagem para os nossos ouvintes, falar sobre o Dia Mundial dos Animais, fica à vontade. Eu queria dizer para as pessoas que elas adotem os animais, que não comprem animais, né? E que nesse dia aí que a gente vai estar falando de animais, que cada um conscientize as pessoas que estão próximas, o seu vizinho, né? O seu filho. E eu brinco muito que as crianças na escola levam essa conscientização para casa, para os pais. Então é que a gente realmente traga os animais para a nossa realidade, que a gente mostre que toda forma de vida é importante. Com certeza. Obrigada, viu? Nada, eu que te agradeço.